Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal da M Collection Toys, eu sou o Matheus e preparem-se para o review de hoje. Já está aqui já o grande anfitrião da noite. A gente vai falar um pouquinho sobre essa peça com mais detalhes. Vocês vão saber a numeração, se é custom, se não é custom, se é uma estátua licenciada, se não é. Mas já adianto que está muito legal. Então, vocês já sabem, canal é novo, vídeo é novo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos compartilhar juntos essa paixão pelo colecionismo. Valeu! Bom, pessoal, a montagem dessa peça foi bem rápida e simples, né? Isso para mim é um grande diferencial de destaque nessa peça. E eu vou explicar agora o porquê. Mas vamos começar falando dessa peça, tá? Esse Venom, ele está na escala 1/4, é uma peça custom e são somente 45 unidades produzidas no mundo. Sim, extremamente limitado. Por que essa peça, para mim, tem um destaque na coleção? Esse Venom, ele tem, para começar, como um diferencial dele, a pose e a base. Ele vem com uma base extremamente simples e representativa, que você tem como se ele estivesse na rua com o bueiro de New York City. Então, como se ele estivesse aqui no meio da rua em Nova York, talvez num cenário ali onde o Ed Brock estivesse se transformando, né, no Venom. Você tem na base o simbionte, né, do Venom escorrendo aqui, já capturando o corpo, subindo como se estivesse ainda no processo de transformação, né, que a Red deixa isso muito bem claro e a mão também. E você tem a pose museu. O que é a pose museu, Matheus? É essa pose mais ereta, essa pose com menos movimentação de braço. Ou seja, ele não está numa pose de ação, ele não está pronto para numa batalha, alguma coisa do gênero. Então hoje, né, para mim que sou colecionador, e para os colecionadores em geral, o grande problema é falta de espaço e peças muito grandes, com caixas muito grandes, tanto para frete, transporte, enfim, tudo. Tudo dificulta quando você tem uma peça muito grande. Então esse Venom é um Venom que, se você tiver, né, um expositor como eu tenho aqui atrás, precisou de um espaço e você arrumou aquele cantinho, arrumou um lugar bem do lado do seu Homem-Aranha e etc., você consegue colocar sem problemas esse Venom. Ele pesa em torno aqui dos seus 10, 11 quilos, né, a peça como um todo. Então não é considerado uma peça pesada, pelo contrário, é considerado uma peça leve, né, uma peça padrão hoje dos lançamentos. Então isso tudo já é um diferencial assim, essencial, na minha opinião, tá? E pelo que eu ando vendo nos grupos lá fora, nos grupos aqui no Brasil, sobre questão de espaço, peso e exposição de estátuas, tá? Muitas marcas hoje, empresas licenciadas, customs, têm apostado nesse padrão de peças mais museu e tem dado certo, tá? Hoje a gente tem grandes colecionadores aí, grandes nomes aqui no YouTube que só colecionam peça museu. E é claro, quem tem mais espaço, né, quem tem expositores maiores, consegue compor, que eu acho que para mim a graça é essa. Compor às vezes peças numa cena de batalha, peças numa cena museu. Você não precisa ter, né? Ou se você gostar, você tem tudo numa peça museu, você tem tudo peça pose de batalha, enfim, vai do seu gosto. Agora vamos falar um pouquinho do Venom, né? Vamos falar um pouquinho de escultura, pintura,
modelagem. Então, para começar, esse Venom foi modelado por um brasileiro, tá? Foi modelado pelo Rafael Albeiro. Eu estou seguindo o Rafael já tem um tempo já. Gosto muito do trabalho dele, tenho acompanhado de perto aí algumas peças. É um cara que assim está fazendo sucesso na gringa. Ano passado, se eu não me engano, ele teve de 10 a 12 lançamentos aí de projetos. Então é um cara que está tendo uma boa procura no mercado gringo para produção de estátuas, tá? Essa estátua ele mandou muito bem. Você consegue ver toda a musculatura do Venom de forma perfeita. Os cortes no ombro, no antebraço, o tamanho dos músculos, trapézio, os músculos da coxa, enfim. Você consegue ter tudo isso aqui muito bem definido, né, na peça, a linha do abdômen também. Então, assim, quanto à modelagem, zero o que falar dessa peça. Os detalhes dessa head, para mim, são incríveis. Eu tenho ele exposto nessa configuração aqui. E para mim foi o grande diferencial dessa peça, ainda mais no mercado onde você tem 1000 Venoms sendo lançado o tempo todo, tanto no mercado custom quanto no mercado licenciado. É um personagem que não para de ser lançado, assim como Batman, Wolverine, Super-Homem, Homem-Aranha, enfim, são 5 personagens que você sempre vai ter um leque de opções, tá? E esse Venom para mim ganhou meu coração, porque eu acho que ele traz uma imponência, ele tá ali numa pose como se ele tivesse ainda ganhando, né, a forma do simbionte, ganhando a forma do Venom. É que ele tem um sorrisinho bem sarcástico aqui, como se ele tivesse gostando, né, do simbionte tomando conta dele. Você consegue ver os olhos já brancos, com o Venom já dominando ele, a boca se fechando do Venom para realmente dominar o Ed Brock, o simbionte aqui correndo já pelos olhos. Então, isso foi muito legal nessa peça, essa sacada que o Rafael teve na hora da modelagem, na pintura também, eles conseguiram trazer vida a isso. Aqui na mão você também tem essa mesma sensação de como se a mão estivesse sendo dominada pelo simbionte. Então eu gosto dessa imponência dessa peça, dessa pose que é simples, mas ao mesmo tempo mostra como se ele estivesse pronto ali para encarar uma batalha com o Homem-Aranha, o simbionte dominando ele e ele já mostrando o tamanho dele, né, e a força dele. Ah, Matheus, eu gosto mais da head do Venom. Essa peça, o legal dela é que são 3 heads, né, como eu já mostrei no início do vídeo. Você tem essa head aqui que eu gosto bastante também. Então, é só trocar a head. Você tem ele também com a língua de fora, como se ele tivesse, né, dominado o Ed Brock todo, já com aquela linguana de fora. Isso também é muito legal. E você tem a mão dele também para trocar. Olha a diferença de tamanho, né, da mão dele como humano para a mão dele já com o Venom, né, com o simbionte já no corpo dele. Então você tem aí, né, 3 poses, né, 3 opções de head, mais 2 opções de mão. Então você tem aí bastante possibilidade de pose para fazer com essa peça. Para mim, volto a dizer, na minha opinião, é um Venom hoje simples e bonito. Que eu acho que era o que faltava para mim aqui na coleção em termos de Venom. Eu queria um Venom simples e bonito, numa pose museu, e esse para mim atingiu todas as minhas expectativas, tá? A pintura dele é muito boa, você consegue ver aqui a diferença da pintura da pele, né, do corpo, como se tivesse já dominado aqui, e você consegue ter também o 3D do simbionte, com uma pintura, né, um pouco mais vívida, né, uma pintura com mais destaque, então você consegue ter essa sensação de que o simbionte está passando realmente por ele, está subindo aqui desde o chão essa gosma para o corpo dele. Então, para mim, não tenho o que falar, nem de modelagem, nem de pintura dessa peça. É uma peça muito bem acabada, muito bem pintada e modelada. Me surpreendeu muito pessoalmente. Então, para quem não conhecia, né, que é uma peça bem limitada, 45 no mundo só, espero que eu tenha conseguido tirar aí algumas dúvidas. Eu vou deixar vocês agora com um review mais detalhado de perto dele, para vocês conseguirem ver mais detalhes. E essa peça, se eu não me engano, ainda tem disponível algumas unidades lá fora. Se você tiver gostado muito, quiser me mandar uma mensagem, me manda que a gente tenta procurar uma para ver se consegue achar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Venom /4. Semana que vem tem mais review aqui no canal. Então, por favor, não esquece de novo de deixar seu like, tá bom? Até semana que vem. Vambora!